ou assim, mais animada. É que agora, esse período está tudo complicado, né? Porque não pode caminhar, não pode sair, principalmente grupo de risco, a gente tem medo, né? Eu tenho uma mãe de 94 em casa, então eu tenho medo de ficar saindo, eu já sou de risco com a idade, e eu muito mais de risco com a obesidade. E em casa, eu estava muito, como que eu vou te falar? A gente vai, fica comendo, só pensa nisso, né? Então eu tinha que achar um jeito de sair desse círculo vicioso de comida engordativa e aprender a fazer mais alguma coisa. Daí apareceu a Nutri, uma belezinha, e fala aquela semana que ela explicou e ela fazia comida. Falei, gente, é isso aí que eu preciso, porque eu não sou de cozinha também, não. Então, é uma boa, né? Primeiro eu tinha pensado em aprender a fazer comida fit, light e tal. Daí apareceu ela e ainda cozinha, ela mostra. Mas deu muito bem, deu muito certo. Eu não senti fome, eu não senti vontade de comer, assim, porque não é a fome, né? É a vontade de comer. Não senti a vontade, aquela coisa doida de comer. Tinha dia que até pulava alguma coisa, algum lanche que às vezes passava e estava bem, então nem, né? Tudo bem. Então foi muito tranquilo. Medidas diminuíram também, porque eu estou entrando num monte de roupa que eu não entrava. Uma benção. É tão bom, nossa. Põe a blusa e fica boa, né? Assim, a roupa fica boa no corpo, né? Não fica mais aquela coisa esturricada. Isso é muito bom. Que eu posso comer muitas coisas, até coisa que fica meio doce, até tipo um doce que tinha, né? E eu posso eliminar peso, mesmo comendo essas coisas. Eu acho que isso foi uma coisa muito que ficou assim, né? Eu posso comer esse doce ao invés do outro. Nada de fome, nenhuma fome. Nada, nem à noite, que é o meu costume, que eu sentia mais fome, não senti. A comida era muito, assim, me senti muito satisfeita com a alimentação. E conhecer, assim, e saber que existe esse tipo de trabalho, né? Que foi muito bom. Me achei, assim, que o trabalho, a, a, a orientação, o detox, ter as orientações certinha, o que comer nos horários certos, e fica bem fácil para a gente, né? Porque ele dá, assim, uma chacoalhada na gente, então, e a gente faz a dieta, sim, que eu estou falando é uma alimentação orientada, que eu acho que esses dias que são muito bons, você elimina peso e dá ânimo para continuar. A gente precisa disso, né? De um estímulo. E esse detox é um estímulo tanto para o organismo e para a gente, mentalmente, para a gente se animar a continuar. Que agora não quer mais voltar, né? Agora eu quero continuar. Ai, uma benção. Eu falei, ai, meu Deus, é uma belezinha. Ela tem tanta paciência. Ela está de parabéns. Tem muita paciência. Ela explica, ela fala. Ela explica de novo. Ela escuta as pessoas, que eu acho que isso é importante, né?
A gente fica angustiada, até falar, então ela escuta, eu achei assim, ela ensina, ela cozinha, ela mostra, e é isso que eu achei assim muito importante, essa comunicação, né? Eu acho assim que o que me motivou bem foi essa Gente, é presença. linda, né? Essa é a Marta Lilian. Eu faço questão de colocar para vocês os depoimentos, para vocês perceberem que o contexto de cada pessoa é diferente. A realidade, a faixa etária, o que entende como importante, o que percebe como de relevância para a sua vida. Tá tudo certo a gente ter significâncias diferentes para as nossas necessidades, né? E a Marta, ela se sentia assim, ela falava, puxa, eu não posso comer. E eu lembro bem que a Marta ficou muito impactada quando no cardápio que eu passei para ela, né, e para todas as mulheres da mentoria, tinha várias opções de doces, principalmente quando a gente entra no protocolo low carb, né, que são doces maravilhosos, são doces gostosos de verdade, né? E ela falou assim, mas Nutri, isso é de dieta, mas eu posso comer isso? É só no dia que não... Eu falei, não, isso é comida de dieta. Então, essa percepção de que a gente não pode comer doce, né? Como é dolorida, como é ruim viver nessa restrição, né? Não desejo isso para ninguém. Muito menos quando a gente já está na condição da nossa vida em que, teoricamente, a gente deveria vir para aproveitar. Né? Nós temos momentos na nossa vida, momentos em que a gente se dedica imensamente a estudo, profissão, aí família, filhos e tal. E de repente, quando tudo isso passa, como se fosse uma grande avalanche, porque isso é rápido que passa, e você tem a oportunidade de viver a vida, de parar e perceber a vida, sentir mais a vida, aí você sente mais dor, você sente mais mal-estar, você sente privação dos alimentos que você gosta. Isso não faz sentido nenhum. Não aceite isso na sua vida. Não aceite isso na sua vida, ok? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Elaine Cristina, nutricionista. Eu emagreço mulheres e homens que não conseguem emagrecer sem passar fome, sem dieta restritiva, ensinando como ativar o seu metabolismo, usar os seus hormônios a seu favor e ter o emagrecimento e longevidade de forma definitiva. A nossa aula de hoje, a nossa live é bactérias emagrecedoras. Será que você tem? Ah, Nutri, para com isso. Cada moda que inventam, né? Essa história de bactéria que emagrece. Não, ai gente, olha só. Acho que eu vou desligar essa live aqui e vou lá ver o Jornal Nacional. É isso que passa nesse horário? Nutri tá perdida. Nutri não assiste TV quase, não dá tempo. Acho que é isso, né? Ah, vou lá ver minha novela, vou fazer outra coisa, porque olha só, Nutri, pera lá. Bactérias que emagrecem, que história é essa? Bom, se você acabou de chegar, você precisa saber que eu não me baseio em achismo, muito menos em modismos, eu me baseio em estudos científicos. E esta noite eu vou te trazer 3 estudos científicos falando a respeito desse assunto, para que você possa entender exatamente como isso funciona e tentar se identificar qual é o seu contexto. Como você pode estar fazendo para ter isso para você. Bom, antes disso, deixa eu te falar se alguma dessas situações fazem você se identificar. Você emagrece e depois que você emagrece, você volta a engordar tudo de novo. Ou volta a engordar tudo de novo e mais um pouco. Situação 1. Situação 2. Você faz várias dietas. Mas para perder 100 gramas é um sofrimento que não tem como explicar. Outra situação ainda. Você faz dieta, faz atividade física, corre, vem, diminui, come frango com a salada, capricha no café da manhã e chega na balança no final da semana e aquela bichinha parece que nem se mexe. 3. Você conhece pessoas que comem um monte e não engordam. Você conhece pessoas que fazem dieta uma semana e perdem 3 quilos, 4 quilos. Você conhece pessoas que comem bem pouquinho e mesmo assim continuam engordando.
você precisa entender que isto que você está se reconhecendo ou que você conhece alguém é sim uma situação que chamou a atenção da comunidade científica. E é sobre isso que eu vou te ensinar essa noite. O que pode estar acontecendo? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com você, comigo, com pessoas que são desse perfil? Por que essa dúvida toda começou a acontecer? Você sabia que, em função desses estudos, a gente já tem definido hoje o que a gente chama de assinatura de obesidade? A gente consegue saber hoje, através de exames, se você é uma paciente ou um paciente que tem a assinatura de obesidade. E ter essa assinatura de obesidade significa, sim, que você vai ter muito mais dificuldade em perder peso se você não fizer o que tem que fazer de forma correta. Se você fizer só dieta, se você fizer só atividade física, Nutri, como assim só? Já são os dois principais. Você vai ter uma dificuldade imensa de perder peso, mesmo fazendo isso, que é a base de tudo. Bom, a partir de 2010, a comunidade científica começou a olhar para isso e começou a perceber que haviam pacientes que tinham dificuldade de perder peso e outros que perdiam peso muito rápido. Bom, então se partiu do seguinte pressuposto: quem perde peso rápido é porque faz mais atividade física, porque tem mais músculo, quem perde peso mais devagar é porque tem mais gordura. E aí veio a primeira situação. Montaram um grupo de estudo com pessoas, em especial mulheres, com composição corporal parecida, ou seja, tinham mais ou menos a mesma quantidade de gordura e a mesma quantidade de musculatura. Deram para este grupo as mesmas condições de dieta e atividade física. E perceberam que ao final de 21 dias, um grupo tinha emagrecido muito mais que outro. E tinha algumas pessoas que não tinham tido nem resultado. E daí começou a se pensar, o que pode acontecer? Quais são as hipóteses para que isso aconteça? O que de fato pode fazer uma pessoa emagrecer mais rápido e outra emagrecer mais devagar? Ou então nem emagrecer. Se já está completo no nosso checklist a dieta, já está completo o nosso checklist a atividade física? O que está acontecendo? E daí foram levantadas algumas hipóteses antes de iniciar a investigação científica, que é o que eu vou trazer para vocês como resultado hoje, para vocês entenderem. Este conhecimento dessa aula de hoje é um divisor de águas para a sua vida em relação ao seu emagrecimento. Este conhecimento dessa live de hoje vai trazer para você total consciência do que pode estar acontecendo com você, que dificultou toda a tua jornada de emagrecimento, independente de qual protocolo de emagrecimento você fez até agora, ok? Primeira hipótese, cada pessoa tem um metabolismo diferente e por isso emagrece diferente. Seria uma hipótese razoável, né? Então a gente fala assim, entre uma família, 2 irmãos, 2 irmãs, né? Ela sempre foi magra, eu sempre fui gorda, ela sempre foi mais alta, sempre mais baixa, ela sempre foi assim, foi assado. Mas, será que era só isso que justifica? Hipótese número 2, emagrecimento e obesidade é um fator genético. Bom, hoje a gente já sabe que como fator genético, esse assunto, obesidade, corresponde a apenas 10% da população obesa. Ou seja, 90% das pessoas que estão com obesidade são de fatores ambientais, hábitos alimentares e atividade física ou não. Mas será que só isso? E o que mais? Aí foi se pesquisar esses grupos de pessoas para tentar entender. Foram se pesquisar esses grupos de pessoas para tentar entender o que faz neste grupo de mulheres, o que fez um grupo perder muito mais peso que o outro. Se ambas as pessoas com composição corporal muito próxima tiveram a mesma dieta, a mesma atividade física e tiveram resultados tão diferentes. E a partir daí começou a pesquisar o que a gente come e como a gente vive. Ou melhor, o que a gente come e o que a gente absorve. Que se você está comigo há um tempinho aqui ou veio acompanhando as lives, eu sempre te digo que nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos. E com isso faz toda a diferença. E aqui começaram a ter as primeiras evidências. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora a respeito um pouquinho da questão das bactérias, para vocês entenderem, e vou narrar um pouquinho para vocês aqui,
ok? E tem tudo a ver com diminuir barriga isso, tá? Tem tudo a ver com diminuir barriga, tem tudo a ver com queimar gordura, o que eu vou te explicar hoje, tem tudo a ver com emagrecimento definitivo, principalmente, para evitar efeito sanfona, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês um videozinho, bem rapidinho aqui. Ok, foi. Esse vídeo, ele traz para você a seguinte situação. Ele mostra ali, inicialmente, você indo para o seu intestino e entrando, né, dentro do seu intestino, e esses verdinhos são todas as bactérias que você tem ali. Oi, Nutri! Não quero ter bactéria. Não, você tem bactérias, eu tenho bactérias. E você precisa saber que essa quantidade de bactérias que nós temos no nosso intestino, elas são hoje fonte de estudo e definição sobre a tua capacidade de produção energética e sobre a tua capacidade de emagrecimento e de reserva de gordura, sim ou não. Partindo desse pressuposto, que é tão importante você entender, que é como essas bactérias começam, como elas se proliferam, como elas aumentam dentro do seu intestino e qual a função de cada uma delas, é que hoje a gente consegue saber, vou parar de compartilhar aqui, é que hoje a gente consegue saber exatamente a diferença entre as bactérias que são patógenas e as bactérias simbiontes. O que é isso? Simbiontes vem de simbiose. Uma coisa em simbiose é uma coisa que fica bem com a outra. Teoricamente, um casal, quando se ama, apaixonado no altar, eles estão em simbiose. Né? Pode ser que depois eles virem bactérias patogênicas um para o outro. Esperamos que não, mas assim, a simbiose seria quando a gente vive bem ou quando você vive em completo equilíbrio, né? E de forma harmônica. Então, nós temos em nosso corpo 300 trilhões de bactérias. Vocês conseguem conceber qual é o tamanho desse número? Quando eu falo em 300 trilhões de bactérias? É muita coisa, né? É muita coisa. Tá travando, amor, será? Não. Não? O Instagram tá bem intermitente hoje, né? Qualquer coisa, vão pro YouTube, tá bom, meus amores? Qualquer coisa tá no YouTube também. Vai lá no YouTube, Elaine Nutri, e assiste lá. Bom, o que eu quero explicar para vocês? Que quando a gente tem uma microbiota intestinal desregulada, a gente já sabe hoje que isso interfere totalmente, primeiro, na forma que é quebrada os carboidratos, e você sabe que quando eu falo em carboidratos, eu falo em condição de armazenamento de gordura, de pico de insulina, ok? Condição número 2, armazenamento de gordura. Então, antes, o que a gente sabia sobre microbiota intestinal era assim, é saudável ou não é, né? Mas hoje a gente sabe que os tipos de famílias que nós temos no nosso intestino definem o quanto aquelas bactérias conseguem quebrar ou não determinado alimento e deixar ele pronto para ser absorvido. E tem bactérias que quebram alimentos de forma demasiada, como as fibras, por exemplo, tornando essas fibras como se fossem carboidratos. Ou seja, mesmo que você faça uma dieta, e essas são as bactérias que tem mais nas pessoas obesas, você tem bactérias que são das assinaturas dos obesos, que fazem com que essas bactérias quebrem, mesmo que seja as fibras, porque dentro da fibra também temos carboidratos, mas são carboidratos mais longos, que na média não são digeríveis. E essas bactérias têm a capacidade de digerir e transformar em energia sim, o que a gente não queria. E essas são as bactérias que estão presentes mais no intestino de pacientes que são obesos. Talvez você diga assim para mim, Nutri, não, isso não é verdade, nunca ouvi falar nisso. Tudo bem, então você tem uma lição de casa para fazer, já vou explicar como é que depende dessa flora intestinal. Você tem uma lição de casa para fazer quando a gente acabar essa live aqui hoje, tá? Que é fazer o seguinte, digitar lá no Google e procurar, vou compartilhar com vocês aqui agora. Olha só, essa aqui é uma. Bactérias do intestino podem estar associadas ao ganho de peso. Digitem no Google essa informação, né? Outra informação que nós temos aqui, vamos lá. Vamos pegar outro aqui. Esse daqui. Um novo olhar sobre a obesidade. Ciência hoje. Se você trouxer esse olhar sobre a obesidade, é exatamente sobre a questão do papel dos tipos de bactéria no processo de emagrecimento. Mas não são bactérias que você toma, não. São bactérias que estão no seu intestino, em função do teu histórico, da tua forma de alimentar. Tá? Então, o que você precisa entender de tudo isso?
Quando eu trago para você informação, por exemplo, o estudo que eu vou ler para vocês aqui um pedaço agora é de abril de 2021, feito pelo IBGE. Então, veja quanto isso é novo, nós estamos em agosto, e é um estudo feito já com um grupo de pessoas brasileiras. E por que eu valorizo muito isso? Por causa da nossa etnia, né? Nós somos um grupo de uma miscigenação muito grande. Então, ter estudos que trazem esse tipo de assunto voltado para nosso público é muito importante. E olha só que bacana esse. A mais recente pesquisa nacional de saúde, do IBGE, divulgada por esse instituto no fim do ano passado, final de 2020, mostrou que 96 milhões de brasileiros, o que equivale a 60% da população adulta do país, está com excesso de peso. Sabemos disso, você sabe disso, né? Estamos com a população cada vez mais obesa. E, inclusive, uma coisa muito crítica, porque nós estamos com a população mais obesa, inclusive no grupo mais jovem, que antes a gente não tinha. A gente tinha obesidade em pessoas a partir de 35 anos. Agora, essa obesidade já baixou e nós estamos com obesidade a partir de pessoas com 20 anos. O que significa que, se há uma mudança metabólica ao longo do tempo, essas pessoas que são obesas hoje com 20 anos têm uma tendência a se tornar obesos mórbidos a partir dos seus 40 anos, o que é extremamente crítica. Adorei. A Marilda quer comprar um casal de bactérias para emagrecer. Acho justo. E eu ensino isso na minha mentoria, como você vai ter um casal de bactérias. Aliás, é uma família inteira, tá? Então, vamos lá. Os dados preocupam porque a obesidade já é considerada uma epidemia. A gente sabe disso. E desenvolve doenças crônicas. Isso é parte do estudo. Mas o que é bem importante você saber? O microbioma intestinal é composto por inúmeros micro-organismos que podem conviver com o ser humano. E, pelo contrário, alguns desses auxiliam o nosso processo digestivo, estão com a gente desde o nascimento, mas também são construídos ao longo da nossa vida em função dos nossos hábitos, que é um fator determinante para os tipos de bactérias que temos ou teremos. Olha a importância disso na alimentação da faixa etária infantil e adolescente. Porque você pode adquirir uma assinatura de obeso durante a tua adolescência. E aí você vai ser uma pessoa que vai brigar com o seu peso desde a adolescência, sem nunca ter conseguido resolver. E só vai conseguir resolver quando de fato fizer um protocolo que trabalhe também a questão do emagrecimento dentro do intestino. E o que a gente tem que pensar então? Olha só. Aqui ele fala assim: uma dieta não saudável impede que grupos bacterianos benéficos se desenvolvam no seu intestino. Fato, né? Logo, uma microbiota intestinal saudável equilibra. Mas o que eu quero mostrar para você aqui? Esse estudo mostrou que indivíduos que seguem uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras têm níveis elevados de bactérias probióticas fermentadoras, em comparação a indivíduos que têm uma dieta moderna. A dieta moderna é a dieta rica em gordura e pobre em fibras, o que piora e faz você diminuir a tua bactéria, que são as bactérias do bem. Mas não é só isso que acontece. Se fosse só isso, estava tudo certo. Aí a gente vai além, aonde a gente mostra que há um outro estudo que foi realizado e publicado pelo jornal Gut, mostrou a assinatura da obesidade. E o que é a assinatura da obesidade? Dentro do seu microbioma intestinal, ou seja, dentro da composição de bactérias do seu intestino, existe um efeito que pode aumentar a dificuldade de perder peso e facilitar a recaída após a perda de alguns quilos, mesmo com uma dieta normal e saudável. Essa assinatura é definida por mudanças na população bacteriana, que podem contribuir para a mudança do metabolismo através de fatores genéticos e ambientais. O que eu quero te falar de novo com esse estudo? Ele está provando por A mais B que mesmo que você faça uma dieta qualquer, se você não trabalhar a chave, ou seja, se você não trabalhar a tua qualidade intestinal, se você não trabalhar a tua microbiota, se você não tiver bactérias emagrecedoras, se você tiver bactérias que são metabolizadoras e que fazem reserva de gordura e quebra de carboidrato em excesso, por mais que você tenha uma alimentação saudável, você vai ter dificuldade em manter o seu peso. Entende? É isso que é tão importante entender. E agora talvez vocês me perguntem, Nutri, quais são essas bactérias, Nutri? Aonde eu acho essas bactérias? Como eu faço para comprar esse casal
de bactérias, né? E olha só, aqui teve mais 2 estudos que mostraram a seguinte informação. E aqui é a constatação que existe sim os conhecidos magros de ruim. Ai, que triste, né? Mas aqui eu quero mostrar para vocês, cientificamente, que nós temos sim uma população que são os magros e ruim, mas eu quero reivindicar aqui uma assinatura diferente para eles, que não são os magros e ruim, são os magros de boas bactérias emagrecedoras. Eles são magros porque eles têm boas bactérias emagrecedoras, ok? Legal isso, né, Lúcia? Que legal. Vou contar o que comer para resolver também aqui nessa live, tá bom? Um pouco, né? Dentro do que eu consigo aqui. Então, aqui eu trago para vocês mais 2 estudos científicos que tentaram analisar. Então, fizeram o seguinte, pegaram as pessoas que são magras, que têm um IMC abaixo de 18,5 e pegaram um grupo de pessoas que são obesas, que têm um IMC acima de 30, ok? E foram analisar a microbiota intestinal. Vamos olhar como é que está, ó, a Val colocou, eu já fui magra de ruim, isso é totalmente possível, tá? A gente muda a microbiota ao longo do tempo. Aí fomos analisar. Bom, então vamos olhar, pegar esses 2 grupos de pessoas e entender essas pessoas que são magras, vamos analisar se a gente já está percebendo que tem alguma coisa ligada ao intestino e às bactérias. E chegou à conclusão que existe uma bactéria, gente, que é um chuchuzinho, como diria a minha Marta Lilian, que começou a nossa live de hoje com o seu depoimento, que é um chuchuzinho. Essa bactéria chama-se Akkermansia. Akkermansia, né? Ninguém é para colocar o nome do filho com essa bactéria, tá, gente? Então, Akkermansia. O que a Akkermansia faz? A Akkermansia, ela estimula a queima de gordura. A Akkermansia, ela tem uma superprodução metabólica de qualidade, dando energia disponível e ativando a tua mitocôndria e a tua queima calórica de energia. E sabe aonde a Akkermansia tem mais quantidade? No intestino das pessoas magras de boas bactérias. Não é o magro de ruim, né? A Akkermansia, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar mais a respeito desse assunto, tá? A Akkermansia. E daí tem uma outra bactéria que também foi achada, que é a Kristensenella. E a Kristensenella, ela é uma bactéria hereditária. Então, claro, existe uma questão hereditária ali, mas ela é pequena dentro da relevância que a gente consegue ter com o trabalho de fazer uma repovoação dessas suas bactérias do bem, tá? Fazer uma repovoação dessas bactérias do bem. Aí, olha só, a Giseli adorei, ó. Eu fui gorda de ruim, depois que conheci a Nutri, fiquei magra de boa. Amei, Giseli, amei, amei. A Giseli colocou ali no comentário dela, achei ótimo. Então, veja só, esse estudo trouxe para nós uma chance muito importante, onde ele trouxe a indicação de que essas bactérias, a Akkermansia, por exemplo, além de fazer esse processo de queima maior calórica, tem mais longevidade. Aí você já ouviu falar que as pessoas que são mais magras, existem exceções, tá? Tem gente que come porcaria, não tem como. Mas na média, as pessoas que são mais magras, elas vivem mais, elas têm mais longevidade também, né? E quando a gente fala isso, por exemplo, que esse estudo foi feito também com um grupo de pacientes asiáticos, isso performa com mais clareza ainda, né? Porque eles têm uma alimentação muito melhor. E daí o que aconteceu? Se percebeu que inclusive a qualidade da bactéria não está ligada só ao emagrecimento, mas está ligado à longevidade também. Está ligado à longevidade também. Então, qual é o grande objetivo aqui e qual é a boa notícia que a gente tem aqui? Que os estudos demonstram que mesmo que nós tenhamos floras intestinais diferentes, é totalmente possível um paciente que tem sobrepeso e obesidade ter mudança de flora intestinal. E daí, de novo, eu vou falar para vocês sobre a importância. Gente, esse assunto que eu estou trazendo aqui não é um assunto tipo, nossa, que absurdo. Ele só é um assunto pouco estudado porque ele dá trabalho, né? Porque a gente tem que começar com um protocolo de detoxificação, porque não é só ir lá e comprar o probiótico. Então, Nutri, já entendi, amanhã já vou direto
na farmácia vou comprar o probiótico. Não, porque as cepas que são vendidas na farmácia, prontas, são as cepas que a gente usa para combater pacientes em diarreia e não para fazer reflorestamento de flora intestinal com qualidade que eu preciso para poder trazer de volta essa atividade, porque essa bactéria, a Akkermansia, ela é produzida e ela é aumentada dentro do nosso corpo mesmo, mas ela precisa de estímulos de fora, com alimentos com boa fermentação, com substâncias e nutrientes necessários, e do outro lado eu tenho que diminuir as bactérias que são maléficas, que fazem você ter um monte de gases, que fazem você ter um intestino, uma barriga que fica inchada, que parece que tem um pouco espinho de dolorido aí dentro, que fazem você ter o intestino preso. Entende disso? É isso. Então, a parte boa é que tem como resolver. Um outro estudo feito em 2011 pela Unicamp, de novo, amo o estudo brasileiro, faculdades nossas, temos que valorizar, chamou a atenção para evidenciar o seguinte: uma situação a qual as bactérias intestinais pode iniciar um desequilíbrio metabólico e pode levar a doenças como diabetes e obesidade. Então você, homem ou mulher, que não está com sobrepeso, mas que está pré-diabético, além de se preocupar em reduzir a qualidade alimentar em relação a carboidratos, em relação à condição de glicemia, tipos de alimento, você precisa trabalhar a tua flora intestinal para não desenvolver insulinemia e não desenvolver diabetes. Entende isso? Isso é importantíssimo, é importantíssimo. E daí talvez vocês falem assim para mim, Nutri, mas qual é o problema? Esse estudo da Unicamp, ele vai além, porque além dele dizer que essas bactérias desenvolvem doença, que são as bactérias mais encontradas em intestino de pessoas obesas e com sobrepeso, elas também têm um segundo efeito colateral. Assim como a bactéria que emagrece tem o primeiro efeito colateral, que é muito benéfico, que é em relação a auxiliar a queima calórica, acelerar teu metabolismo, proporcionar o emagrecimento, fazer queima de gordura. Do outro lado, essas bactérias que têm mais quantidade no intestino das pessoas obesas e com sobrepeso, elas fazem o aumento da massa gorda e elas ainda fazem uma inflamação sutil, que é típica do paciente obeso. Então, a gente sabe hoje que o paciente com obesidade é um paciente inflamado, né? Ele é um paciente inflamado. Por isso, de novo, você precisa fazer uma detoxificação e depois passar por uma dieta anti-inflamatória, para daí você seguir para um processo de emagrecimento definitivo. Definitivo da palavra nunca mais voltar a engordar, não definitivo do tipo 6 meses emagreceu, depois voltou tudo de novo. Entende isso? Ok? Entende? Bom, aí talvez você fale assim, Nutri, mas daí, qual que é a relação da microbiota intestinal, então, com a obesidade? Porque eu cheguei aqui depois nessa live e não entendi. Gigante, né? Hoje a gente já sabe que 50%, e esse aqui é a continuação desse estudo Unicamp, onde ele mostra que houve uma redução de 50% da perda de peso do paciente que não tinha a microbiota tratada para o paciente que tem a microbiota tratada. Então, é importante que você faça isso, né? Não pegue, não se preocupe, vou fazer só sopa. Não, você vai perder peso? Você vai perder peso, mas você não resolve a base. Você não resolve a base, que é a qualidade intestinal, tá? E o uso de probiótico é recomendado desde que seja com a família de bactérias que você precisa. Eu trabalho com 5 e 8 cepas, então eu sempre faço as minhas pacientes alternarem entre 5 e 8 cepas. Sempre manipulado, porque é onde eu consigo definir quais eu quero mais de famílias. Por quê? Porque eu sei que todo paciente que vem para mim no início do tratamento, ele precisa de determinadas famílias com mais quantidade. Depois, quando ele troca, que ele vai para o segundo momento, ele já tem uma necessidade diferente, porque a microbiota dele já está mais estabilizada. E sim, enquanto você estiver fazendo emagrecimento, é muito importante que você utilize probióticos. Enquanto você estiver fazendo emagrecimento, porque eles vão regular o teu estoque de gordura. Não somente pela ingestão alimentar. Não somente pela ingestão alimentar. Tá bom? Que mais, meus amores? Vamos para frente.
Então, eu vou falar aqui um pouquinho, eu separei aqui para vocês também o que altera, né? Vem cá, o que altera? Nutri, vem cá, entendi que eu posso ter assinatura da obesidade, né? Como eu sei que eu tenho assinatura da obesidade? Quando você tem o que a gente chama de disbiose. Pacientes com disbiose, paciente com síndrome do intestino irritável, pacientes com intestino preso, intestino muito solto, pacientes que têm cabelos e unhas fracos, pacientes que têm muita flacidez, pacientes que ficam irritados muito fácil, paciente que tem dor de cabeça facilmente, paciente que acorda já cansado de manhã, paciente que tem dificuldade cognitiva, né? Ficar lembrando das coisas, se atentar às coisas, são pacientes com disbiose. Eu vou ensinar vocês na Semana Emagrecedora Metabólica, a gente vai fazer um questionário de disbiose, né? Para que você possa identificar se você está com disbiose ou não, para você entender em que momento você está nesse processo. Mas toda vez isso vai acontecer, toda vez isso vai acontecer. A Irani perguntou, o que é probiótico, né? Acho que é isso? O que é probiótico, né? E o probiótico é uma composição de bactérias do bem, que são pró é a favor, né? Bióticos, vida, né? Então, a favor, né? Então, são bactérias vivas para poder melhorar a tua qualidade de flora intestinal. Que a gente tem um monte de bactérias no intestino. A gente vai melhorar a vizinhança. A vizinhança faz toda a diferença, gente. Olha, a nossa vizinhança, fala sério que a vizinhança faz diferença? Claro que faz diferença na nossa vida, não faz? No nosso intestino é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, o que altera a microbiota? Consumo exagerado de alimentos processados. Então, quando você consome, olha só, deixa eu falar uma coisa importante para você. Sabe aquele pãozinho que você compra de fatia, integral, louco de saudável, mas que tem validade de 10 a 15 dias da data de fabricação? Ele tem uma coisa lá dentro chamado conservante. E o problema do conservante é que ele é um produto químico adicionado a uma receita. Ok, Nutri, é para não estragar, né? Porque senão estraga, né? Pois é, mas o seu intestino não sabe identificar isso. Tudo que ele não sabe identificar, ele agride. Tudo que ele não sabe identificar, ele agride. E sempre vai ser assim. Imagine que entra alguém, porta dentro da sua casa que você nunca viu, não sabe quem é, e o que vai fazer? Você abraça essa pessoa? Ou você, não, pera aí, deixa eu ver o que é isso. Não. E dependendo, você pode ter uma reação de botar a pessoa para fora. E no intestino você tem dor de barriga, porque põe para fora. Entende isso? Entende? É desse jeito que funciona o nosso intestino. Então, quando a gente come alimentos embutidos, que tem conservantes e corantes, vocês realmente acreditam que a salsicha tem aquela cor bonita mesmo? Que a gente acha assim? Alimentos que têm saborizantes. E o gosto? E o gosto? Glutamato monossódico, substância maravilhosa para fazer dilatação da papila gustativa, extremamente degenerativa para articulações. Aí você tem problema de articulações, né? De articulações, dor no joelho, dor na mão, desgaste de articulação, mas não dispensa o caldinho pronto. Não dispensa aquele salzinho, age alguma coisa, cheio de glutamato monossódico. Tudo que você põe fica delicioso. Claro que fica. Eu estimulo as papilas gustativas. Se você comer um papel sulfite, depois vai ser gostoso. Você tem que entender do que você coloca para dentro da sua boca. Não é só comer. E não é só porque está escrito Diet Light que é saudável. Não é isso. Tá? Então, você precisa entender. Outra questão importante, consumo de gorduras saturadas, né? Excesso de gordura saturada, consumo de muito sal, consumo de alimentos muito doces, excessos de açúcar. Tudo isso põe o teu intestino à prova. E cada vez que você faz isso, doenças autoimunes são doenças de má qualidade intestinal. Toda doença autoimune, toda doença alérgica começa pelo intestino. Não adianta tomar um antialérgico se você não estiver tratando o seu intestino. Não adianta tomar um antialérgico e se encher de leite de vaca, de farinha de trigo. E tá no pico da tua alergia. Você fala, nossa, minha alergia tá... Nossa, eu tô super, nossa, tô com rinite, tô trancada, tô com sinusite, tô com dor de cabeça, E vai lá, não adianta. Você ataca quem te defende, não sobra ninguém. Então, doenças autoimunes vão ser controladas, porque doenças autoimunes são crônicas. Uma coisa crônica é uma coisa que não tem tratamento e, na média, não tem cura.
mas você consegue controlar crises. E controlar crises é ter qualidade de vida, é ter longevidade. Porque é na crise que tudo vai pro beleléu. Entende isso? Tá? Faz sentido isso, gente? É desse jeito. É desse jeito que funciona, sem papo na língua. Que mais altera teu intestino? Sono. Dorme mal. Gente, não tem como. Não tem como. Se você dorme mal, nada funciona direito. Você tem que dormir bem. Dorme mal, consumo de medicamentos. E daí você vai entender o que eu falo quando você usa antiácidos, que você precisa, eu sei. Mas vamos tentar trabalhar os alimentos para não fazer esse efeito, para que você possa ficar livre do antiácido. Vocês vão ver uma paciente, eu acho que muito em breve a gente vai ter aqui o depoimento dela, que ela falou, eu me emocionei quando ela falou, eu fiquei livre de usar medicamento que eu usava, acho que, não sei, 12 anos, 20 anos. Por quê? Porque isso é emagrecimento de qualidade. Né? Ah, então ela só ficou, agora ela não gasta mais dinheiro com omeprazol. Não, gente, isso é o que isso talvez é o que você vai enxergar, né? O que de fato acontece a hora que ela para de ter que tomar esse tipo de medicamento. Ela produz enzimas digestivas, o alimento é melhor digerido, o alimento é melhor absorvido, não tem alteração química a nível intestinal, cada um faz seu papel, o intestino faz o seu papel, o estômago faz o seu papel, regula a microbiota regulada, produz serotonina, produz todos os agentes hormonais, teus hormônios funcionam bem, você fica feliz e tudo funciona como fosse um reloginho. Tudo funciona como se fosse um reloginho. Ok? Nutri, o que fazer então? Vamos lá, eu vou deixar para vocês aqui, eu acho que são 6 passos do que você pode fazer para ajudar a eliminar as bactérias ruins. Recolocar as bactérias ruins, as bactérias boas, é um processo de tratamento. Então, por mais que você use o kefir, que você use kombucha, que você use, não sei, chucrute, né? Quem conhece aqui sabe que é o chucrute, né? Que são os alimentos fermentados. Por mais que você faça isso, você vai estar auxiliando as suas bactérias boas com uma forma de alimento para elas, né? Você vai estar melhorando. Mas você, para repor, de fato, tem que ser com prescrição e tem que ser com protocolo de 14 dias. Não tem outro jeito. É um tratamento, gente, é um tratamento. Eu trouxe para vocês aqui ciência, fato científico, não estou aqui para enganar ninguém. Quando desligar aqui, você vai e pesquisa na internet. Ai, Nutri, eu sei. Pesquisei aqui, eu vi um probiótico. Está escrito lá para vender, tem mesmo. Probiótico para emagrecimento. Ótimo. Mas se você fizer só o probiótico e não fizer a alimentação adequada, tudo isso vai para o beleléu de novo. É um conjunto, entende? É um conjunto. É como, por exemplo, quando você vai aprender a nadar, né? Você vai aprender a nadar, você tem uma roupinha para fazer a natação, você vai pôr uma touca. Não é assim, tipo, vou aprender a nadar, pronto, vou me jogar ali no mar e é isso. Né? Não, tem uma estratégia. Primeiro você faz assim, depois você faz assado e daqui a pouco, quando você vê, você fala, nossa, tô nadando e eu não sabia nadar. Né? Por que isso aconteceu? Porque você seguiu um passo a passo. É da mesma forma, não vou enganar ninguém, tá bom? Célia perguntou, Nutri, seu tratamento dá enjoo ou fica bem? Ninguém falou de enjoo. Por que enjoo? Não vi nenhum paciente falar de enjoo. Gente, tenho minhas alunas aqui, alguém falou de enjoo? Acho que não, né? Nunca vi ninguém falar de enjoo. Tem uma coisa errada se dá enjoo, tá bom? Ok? Então vamos lá. Quais são os passos para poder eliminar as bactérias ruins? Certo? Quais são os passos? Primeiro passo. Claro, utilizar alimentos probióticos e prebióticos, certo? Não, os pacientes estão colocando não, não, né? Aqui também, não, tá? Então é isso. Não, enjoo não. Obrigada, Fernando. Não, enjoo não, tá, gente? Ó, a Marli perguntou, remédio de verme é bom? É outra coisa, né, Marli? Remédio de verme, vocês têm que tomar todo ano, 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Tá? Tem um que é o mais natural, que a gente sempre compra. Eu esqueci agora o nome, gente. Deu um branco aqui. A gente tem sempre. Fugiu o nome aqui. Vou ver se eu consigo. Fugiu. Mas é um que a gente compra, é uma dose única, né? Aí você tem que tomar. E o ideal é tomar toda a família junto, tá? Quando você tem mais pessoas em casa. Toda a família junto, tá?
Então, você deve tomar sim e toda vez você tem que tomar pelo menos 2 vezes, né? A cada 6 meses é bom tomar, tá? A cada 6 meses é bom tomar. Ok? Bom, apostar em probióticos e prebióticos, aumentar a ingestão de fibras, e aqui a gente está falando de todas as fibras, dos alimentos integrais, da biomassa, do fruto oligosacarídeo, que também é, do psyllium, né, da chia, então fazer o aumento do consumo de fibras. O outro, importante, que já até falei um pouquinho antes aqui, o consumo de amidos resistentes, e aqui eu estou falando da biomassa de banana verde, tá, que é importantíssimo também estar consumindo. Quem mais? Consumo do chá verde. Por que o chá verde? Porque o chá verde, além de ter uma ação antioxidante importantíssima, ele tem uma ação favorecendo a proliferação das bactérias do bem. Então, o chá verde é excelente, tá? O chá verde é excelente. Tem um pessoal aí que toma um vermífugo de uma cantora famosa, é isso? Tô brincando. É que eu vi o nome ali embaixo, tá? Não podia perder a piada, essa nutre essas horas da noite, né? Não é, mas não é esse da cantora que eu tomo. Daqui a pouco eu já lembro, tá? Daqui a pouco eu já lembro o nome. Que mais? Se preocupar sempre com o consumo das frutas e das verduras, né? Hidratar bem o corpo. Não esquecer de fazer um bom consumo de água, tá? Numa quantidade bem importante. Por quê? Porque se você não consumir água de forma adequada, você não dá substrato para que as suas bactérias intestinais possam formar bolo fecal. Vou fazer um adendo aqui. Ressecamento de fezes, ele não acontece porque não sobrou água para formar o bolo fecal. Na verdade, o ressecamento de fezes acontece quando as tuas fezes estão lá no intestino grosso. Elas já passaram pelo intestino delgado, que é a primeira parte, foi absorvido tudo o que prestava, o que não era bom vai para o intestino grosso, rumo à saída, certo? Chega lá no intestino grosso, as tuas fezes ficam lá, esperando o teu ciclo circadiano, que é o teu tempo de fazer as coisas no teu hábito diário, para que possa você fazer a tua evacuação. Mas daí você não tomou água, não deu tempo, não lembrou, não foi. E o seu corpo precisa muito de água, né? Ele precisa muito de água para fazer tudo o que ele precisa, principalmente para as partes mais importantes, como coração, cérebro, pulmão, os nossos órgãos vitais, certo? Aí sabe o que ele faz, meus amores? Para vocês lembrarem de mim assim com muita sede, com muita sede, ele vai lá e reabsorve a água das suas fezes. E é assim que as suas fezes ficam secas, duras, em forma de bolinha. Não é porque não sobrou água para fazer bolo fecal, fez bolo fecal. Porque não tem como, isso vai acontecer. Só que você reabsorveu água de cocô. Porque não tinha outra fonte disponível. Entende isso? Faz sentido, gente? Né? Tá? É importante você entender isso, né? Na média, meus pacientes falam assim, meu Deus, que nojo, não, pelo amor de Deus, Nutri, que horror, né? Isso não, né? É importante, porque quando você tem consciência, um dia uma paciente falou para mim no consultório, eu fui pesar ela na volta, acho que fazia já 14 dias, 21 dias, não lembro. E daí eu falei, e como está a ingestão de água dela? Nutri, excelente. Porque toda vez que eu penso que eu estou correndo o risco de tomar uma água de cocô, me dá um nojo tão grande, tão grande, tão grande, que eu corro tomar água. Eu corro tomar água. Que seja assim, né? Eu acho que quando a gente tem um nível de consciência, ele sempre vai facilitar a nossa vida, ok? Por último, não menos importante, você tem que saber que a microbiota intestinal ela é totalmente envolvida na produção e população de células imunitárias e mediadores imunológicos. Então, você ter uma microbiota vai controlar os teus picos de inflamação, ok? Tá? Vai controlar os teus picos de inflamação. Gente, em resumo, bactérias emagrecedoras são um fato. Ignorar é uma escolha. Bactérias emagrecedoras vão trazer o resultado, né? Como o Fernando falou ontem. Puxa, eu não consegui emagrecer. Né? É um conjunto, no processo de detox eles recebem essas orientações todas. Né? É um conjunto de informações de prescrição que é feita para que você tenha esse resultado.
tá? É importante. Por quê? Porque se você não faz isso, a longo prazo você não tem um resultado de emagrecimento definitivo. E é isso que a gente busca. Eu sinto falta aqui. Eu sempre falo para o Ricardo, quando começa a acabar o nosso probiótico, e a gente toma um tempinho já, e quando começa a acabar o nosso probiótico, eu já começo a me perceber diferente. Meu intestino já não fica tão legal. A pele, eu percebo muita diferença na pele. A minha pele fica totalmente diferente. Por quê? Porque é um conjunto, gente. É um conjunto de coisas. Certo? A Leila colocou, ó, faz muito sentido, eu não tomava água, meu intestino não funcionava. É isso. Né? A Nilce colocou, quero aprender a harmonizar os alimentos para mim viver melhor. Vem, Nilce, eu te ajudo. Você vê as outras pessoas falando aí, né? Que bom, Lenir. A Lenir falou que está gostando das explicações. Ótimo. Uhum. A Dulcimar colocou, depois que você falou isso, Nutri, comecei a tomar água de litros por dia, só para não tomar água de cocô. Eca! É isso, é um horror, né? Eu sei, gente, mas olha só, deixa eu falar uma coisa bem importante. Nós crescemos, mas a gente precisa de associações lúdicas ainda para entender muita coisa. Porque, de fato, a gente só consegue fazer registro de experiências quando a gente vivencia elas. Né? Se eu chego para vocês e falo, ai, sabia, né? A gente vê isso muito claramente, né? Ai, você sabia que faleceu não sei quem, que estava com diabetes e puxa vida, e estava obeso. Aí você ouve e fala, puxa, que pena, né? Mas daí, quando acontece com alguém que você ama, mas daí quando acontece com alguém que mora perto de você, aí você começa a falar, nossa, eu preciso tomar uma atitude. Né? Então, infelizmente, a gente só é impactada, a gente só registra algumas coisas quando a gente vivencia. E ser lúdico, que é isso que eu faço com vocês, é fazer vocês entenderem, associarem, né? Faz o seu cérebro criar uma conexão de sentido. E essa analogia vai facilitar para que você entenda isso, né? Como isso funciona, tá bom? Como isso funciona. Certo, gente? Ok? Todos juntos para a gente poder melhorar. Olha só, você que está aqui comigo, nós já estamos em mais de 1000 pessoas nessa live. Gratidão, obrigada, né? Tem 550 aqui, mais 530 aqui no YouTube. Então, muito obrigada. Quero fazer um convite para vocês, quem ainda não está. Iniciaremos um desafio na segunda-feira, o desafio de aceleração metabólica. Esse desafio vão ser 7 dias junto com a Semana Emagrecedora, que a gente vai ter um curso à noite. Se preparem. São aulas à noite, é um curso de metabolismo. Você vai entender de hormônios, vai entender de metabolismo, você vai ter um mapa metabólico para entender qual é o mapa metabólico do teu processo de emagrecimento. Você vai ter testes para você fazer e se conhecer em relação a você mesma, tá? Por enquanto, vamos juntos. Combinado, gente? Todos juntos, vamos seguir. Começamos o desafio na segunda-feira e no domingo à noite eu venho para poder explicar para vocês, porque vocês vão receber um e-book lindo que eu fiz só para o desafio. Vai ter a parte de temperos, para vocês aprenderem o que combina com o que, né? Quem já sonhou em comprar um monte de temperos, daqueles bem coloridinhos, e saber o que colocar na comida? Não dá desespero? Né? Quando você fala assim, nossa, mas onde é que eu posso usar esse negócio aqui? E a pimenta caiena, a pimenta... Não, mas onde é que eu posso colocar? O alecrim, o manjericão, a cúrcuma, com quem que eu combino? Né? Ah, o lemon pepper, aonde eu posso pôr? Então, vocês vão receber uma tabela muito bacana que diz o que alimento combina com o quê? Com qual tempero? Para vocês aprenderem ainda mais a respeito de tudo isso. Enfim, tá? Vai ter um monte de coisa, vocês vão ter um e-book que vocês vão receber no fim de semana, que é só para o desafio, para os 7 dias, tá? Com várias informações. E durante a semana tem mais coisas. Não tem que pagar nada, o e-book é gratuito, tá bom? Então aproveita, é a única vez gratuito, gente. Aproveita, combinado? Tá? Um beijo para vocês, uma boa noite.